Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em em Mateus, capítulo 5. E hoje nós vamos, talvez, esticar mais um pouquinho, porque eu preciso acabar essa primeira parte do Sermão do Monte. Acabar a primeira parte, porque tem seguramente uma segunda e provavelmente uma terceira parte deste Sermão do Monte para nós trabalharmos. Mas essa primeira parte eu gostaria, se o tempo permitir, de finalizá-la hoje. Vamos ler dos versos 9 ao 12. Mateus capítulo 5, versos do 9 ao 12. Diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez. Um dos irmãos que desejar, fique de pé e ore pedindo a Deus pela sua palavra que vai ser ministrada. Amém. 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 Essas bem-aventuranças continuam sendo um desafio à nossa vida cristã, porque este é o perfil do humano convertido. Este é o perfil do ser humano crente, salvo por Jesus, e essa é a maneira como ele deve ser visto por Deus. E então o Senhor Jesus nos chama de bem-aventurados pelo que já fazemos uma vez salvos, não pelo que vamos fazer se Ele nos der alguma coisa extra. É o que temos aprendido. O Senhor nos contempla e nos chama de bem-aventurados porque nós temos uma vida correspondente a esses pré-requisitos que devem ser naturais no cidadão do reino dos céus. E já falamos disso no decorrer dos estudos anteriores. Hoje vamos falar vamos começar a falar sobre os pacificadores. O Senhor Jesus chama de bem-aventurados os que pacificam, pois serão chamados filhos de Deus. A sequência de 10 é interessante. Acabamos de vir do contexto lá dos bem-aventurados, os limpos ou puros de coração, lembram? E agora passamos de limpos de coração para pacificadores, e essa sequência ela tem uma certa naturalidade. Porque uma das mais frequentes causas de conflito é a tal da intriga. Já no outro lado, a clareza, a honestidade, a sinceridade, como falamos semana retrasada, né, quanto aos limpos, os puros de coração, são características essenciais do pacificador, do que reconcilia. Honestidade, clareza, enquanto o criador de intrigas, causador de conflitos, ele não tem essa característica, né? Cada crente, de acordo com essa bem-aventurança, ele precisa ser um pacificador. O salvo por Jesus, ele tem essa capacidade dada pelo Espírito. Ele pode não estar fazendo bom uso dela,
dessa capacitação que o Espírito de Deus nos dá. Mas ele deve vivenciar ou experimentar essa característica, ele precisa ser um pacificador, tanto na igreja, quanto na sociedade que ele está inserido, na família, enfim. É uma característica do crente no Senhor Jesus. Por isso que eu disse ainda há pouco, né? Nós não somos bem-aventurados porque Deus nos torna pacificadores. Não, eu sou bem-aventurado porque eu, como salvo pelo Senhor Jesus, a característica do habitado pelo Espírito de Deus é ser um pacificador. Então Deus me olha do céu e diz, bem-aventurado, feliz é você porque você age como um cidadão do céu. Feliz é você. Isso aperta para o nosso lado, né? Porque a tendência nossa, eu vou repetir o que eu já disse em outras ocasiões, a tendência nossa é achar que eu vou receber algum tipo de dotação especial do Espírito e eu vou então receber eu vou ser chamado de bem-aventurado para ser um pacificador. A ordem não é essa. A ordem é, por eu ser um pacificador, eu sou extremamente feliz. É assim que Deus me chama. Isso traz responsabilidade sobre nós, e não apenas uma postura passiva. Ó Senhor, me torna feliz que eu sou um pacificador. Me torna um limpo de coração porque eu quero ser feliz. Eu vou ser um puro de coração por causa da obra do Espírito na minha vida, um limpo de coração, honesto, sincero, íntegro. Então Deus vai me olhar do céu, vai me contemplar e vai me chamar de bem-aventurado. Eu vou ser alguém que produz a paz, que é um pacificador, e o Senhor vai me olhar do céu e vai dizer, este é um feliz. Ele é o meu feliz. É nesta ordem. A responsabilidade vem para o nosso pé. Interessante que Jesus espera de nós que sejamos pacificadores, né? Mas um pouco mais adiante, em Mateus capítulo 10, versos 34 a 36, Jesus diz, não vim trazer a paz, mas vim trazer espada. Eu vim causar divisões, ou divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E ele completa dizendo que agora os inimigos vão estar dentro da sua própria casa. Depois você vai lá no capítulo 10, versos 34 e 36. Parece que é um conflito aí, né? Jesus diz para eu ser pacificador e eu vejo no mesmo contexto, um pouco adiante, ele dizendo que ele não veio trazer paz, mas espada, e o conflito vai estar dentro da minha própria casa. Eu creio que Jesus queria dizer com isso que conflitos, divisões seriam a consequência inevitável da vinda do Senhor Jesus. Inevitável. Até mesmo dentro de casa, até mesmo dentro da família. Para podermos ter parte com o Salvador, com Cristo Jesus, nós teríamos que aprender a amar o Senhor Jesus mais do que até os familiares. Até mesmo acima das pessoas mais próximas nossas. E agora? Esse é o padrão do reino. Quem morreu na cruz por nós? Algum parente querido ou filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados? A quem eu devo devoção e honra? São coisas que deveriam ser naturais para a gente, igual vimos lá no contexto dos discípulos, na mensagem de domingo, que foi o nosso GECOM, né? Jesus vira para eles, vocês já deviam saber isso, rapaz. O que está dentro do coração não se limpa com lavagemzinha de mão, não. Vocês já deviam saber isso há mais tempo. Mesma coisa eu digo agora, nós já devíamos ter isso muito facilmente na nossa cabeça. Eu devo estar pronto, sim, para ter lutas, inclusive dentro de casa, por amar a Deus. Caso um familiar meu não tenha o temor que eu tenho a Cristo, eu vou amar a Deus e vou me submeter a Deus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu não vou dizer que eu não vou amar meu pai e minha mãe, que eu não vou honrá-lo, eu não disse isso. Eu disse que eu não vou deixar de amar a Deus por causa do meu pai e da minha mãe. É diferente. Concordam comigo? É isso que está sendo proposto aqui por Jesus. Está mais do que explícito através
do que o Senhor Jesus vem ensinando aqui aos seus apóstolos e a nós, que jamais nós deveríamos procurar conflito ou ser responsáveis por estar criando conflitos. Eu creio que isso a gente vê no próprio contexto do ministério público de Jesus. Pelo contrário, nós somos chamados para pacificar. Essa é a esperança do Senhor, de ver em nós, em nossas vidas, homens e mulheres que pacificam. Nós devemos buscar a paz que vem de Deus. O texto nos diz lá, em vários, se você quiser anotar, 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, 1 Pedro capítulo 3, verso 11, Hebreus 12, verso 4, Romanos 12, verso 18, encontramos nessas passagens a realidade de que nós devemos buscar ativamente a paz, nós devemos procurar a paz com todos, até mesmo no que depender de nós, ter paz com todos os homens. São princípios que a gente encontra nas Escrituras. Mas não em detrimento da nossa obediência e do nosso amor a Deus. Então, são coisas que a gente precisa encarar a vida cristã, essa postura de um cidadão do céu, com mais responsabilidade. Tendência nossa é abrir mão das coisas de Deus se afeta de alguma forma o nosso conforto, se afeta de alguma forma nossas convicções, nossos interesses. Mas um cidadão que vive a realidade do reino do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus diz lá em Mateus 6, 33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não há opção ali, a opção nós que criamos. É o nosso pecado que cria opção. Eu não estou interessado em ir à igreja hoje. Eu não estou interessado em orar, não tenho tempo para orar, para ler a Bíblia, para ir na igreja agora que os crentes se reúnem para adorar o Senhor. Agora, eu tenho outro plano. Isso é opção pecaminosa nossa. Porque nós não estamos diante de um pedido em Mateus 6, 33. Estamos diante de uma ordem. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. A segunda parte desse texto a gente quer, mas a primeira a gente não leva muito a sério, não. Quando o Senhor diz que todas as coisas vos serão acrescentadas, a gente quer. Essa tem que funcionar. Mas nós lidamos como uma sugestão do Senhor Jesus, buscai, pois, o reino de Deus e sua justiça. Não é sugestão, é ordem. Essa é a característica que deve ser encontrada no cidadão do céu, do reino, que vive como um cidadão do céu aqui na terra. Nós temos um joguinho de cintura pecaminoso como se Deus entrasse na nossa conversa. E Ele não entra. Porque Ele não deixa de ser Deus, Rei e Senhor, por causa das minhas manipulações na convivência com Ele. Então, quando a gente vê um texto como esse aqui, que nós teríamos que amá-lo mais do que pessoas próximas de nós, colocá-lo em primeiro lugar, até mesmo acima de nossas pessoas queridas, parentes, filhos, maridos, esposas, mães, pais. É isso que a Bíblia está dizendo. Repito, a Bíblia em nenhum momento nos ordena desonrar pai e mãe, pelo contrário, ela ordena honrar pai e mãe. Mas em momento nenhum também ela diz, não ame a Deus como Senhor e primeiro da tua vida. Isso vem antes. Na verdade, você só vai honrar corretamente teu pai e tua mãe se você estiver com o Senhor, o teu Deus, o teu Salvador, no lugar dele, no trono do seu coração. E você não tem um coração dividido, um ânimo dividido, uma vontade dividida. O fato é que pacificação é uma obra divina. Pacificar é um ato muito característico de Deus, porque paz significa reconciliar. E na Bíblia nós vemos que Deus é o grande autor da paz e da reconciliação. Então estamos lidando com uma característica divina. Essa bênção que nós vemos no texto associado aos pacificadores, a Bíblia diz que eles serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque eles estão procurando fazer o que seu pai fez. Serão chamados filhos de Deus, nós seremos chamados filhos de Deus, porque a nossa referência de pacificador age assim. E nós estamos nada mais nada menos que copiando o que o nosso pai faz. Por esse motivo que nós
temos essa bênção associada a essa qualificação, a essa característica. Porque até para amar as pessoas corretamente, eu preciso amar com o amor dele, senão é um amor interesseiro, senão é um amor oportunista. O amor que reconcilia o amor dele, o amor que se beneficia é o nosso, que está cheio de interesses. Até para isso nós precisamos de Deus. Mas essa paz de Deus, da mesma forma como o amor de Deus, não é uma paz a qualquer preço. Não é uma paz para ser buscada sem custo. Não, de forma alguma. Quando o Senhor, nosso Deus, nos reconciliou com Ele mesmo, o preço que Ele pagou por essa reconciliação nossa, mortos em pecados e delitos com Ele, foi caríssimo. Nós gostamos de ter paz sem nenhum tipo de arranhão, né? Nós gostamos de fazer as pazes, preferencialmente sem a gente precisar se esbarrar, nenhum tipo de dano. Mas a paz bíblica não é assim, não. O pacificador bíblico, aquele que age conforme Deus, como Deus faz, reconciliando, precisa também pacificar do jeito de Deus. E Deus, para nos reconciliar com Ele, pagou o preço caríssimo de entregar seu Filho na cruz pelo nosso pecado. Então, paz bíblica tem custo. Logicamente, num contexto, numa escala menor, nós vamos descobrir que fazer a paz, ser um pacificador, biblicamente falando, é um empreendimento custoso. Nós vamos ter trabalho e custos e, seguramente, dores. Tinha uma lista grande de exemplos, mas eu não conseguiria, nem sei se vou conseguir fazer tudo o que pretendo hoje. Mas só um breve exemplo. Quando nós estamos envolvidos numa disputa de ideias, algum tipo de situação onde existem ideias diferentes, onde um pode estar se sentindo ofendido, o outro não, é certo que haverá, no caso de ofensa, principalmente, quando um decide parar de brigar, de discutir, é certo que haverá algum tipo de dor no processo de pedir perdão, no processo de quando você reconhece que passou de alguns limites e eu acabei prejudicando o outro. Todos nós temos um sentimento de perda inicial quando entramos num processo de arrependimento e pedido de perdão. Tem uma dor intrínseca aí que envolve esse processo de arrependimento, perdão, confissão. Todo o processo de reconciliação, de pacificação, passa por este momento de algum tipo de dor. Ou talvez a dor de repreender a pessoa que nos prejudicou. Dói. Então, todo tipo de reconciliação, todo processo de perdão e reconciliação tem um custo, e um custo é algum tipo de dor. Processo de reconciliação, de perdão, de arrependimento sem dor é perdão barato. E perdão barato não tem nada a ver com a cruz. Da mesma forma que a graça salvadora não é barata, não foi barata para Deus, o perdão de Deus também não foi barato. E quando a gente tenta baratear o perdão, baratear a reconciliação, baratear o processo de pacificação, nós estamos querendo fazer alguma coisa nos padrões do mundo, não nos padrões de Deus. Graça barata e perdão barato não tem nada a ver com os filhos de Deus que estão buscando fazer as coisas, o processo pacificador do jeito que o nosso Pai faz. E nós estamos muito acostumados a dar jeitinho em vez de fazer a paz. De botar band-aid nas coisas, sem limpar o machucado. O fato é que a verdadeira paz, a paz do Senhor, essa que as pessoas muito facilmente fazem cair da boca, né? Como se fosse um jargão, ou uma gíria, ou um substituto de um bom dia, boa noite, boa tarde. Essa paz verdadeira, esse perdão bíblico, toda vez que você pensar em paz do Senhor, você pensa, Deus me reconciliou com Ele mesmo através da cruz, porque eu até então eu era inimigo. Aí Deus
fez a paz num ambiente onde havia guerra. Para isso, ele mandou o filho dele morrer pelos meus pecados. Tudo está incluso na paz do Senhor, que a gente acaba entrando nessa onda aí de paz do Senhor como um jargão inútil. E não é uma coisa gloriosa. Como se desejar a paz do Senhor, e entenda o que você está falando. Deus me reconciliou com Ele mesmo através da morte do seu filho na cruz pelo meu pecado. É isso que está incluso nessa saudação tão especial chamada paz do Senhor, e que a maciça maioria não faz a menor ideia do que está falando. Esse perdão, essa reconciliação que Deus fez conosco, essa pacificação que Deus estabeleceu para nós é tão gloriosa, é um dos tesouros mais caros que nós temos na nossa realidade de herdeiros do reino, da glória e da herança da eternidade com o Senhor no céu. Agora Jesus passa dos pacificadores para os perseguidos. Da obra de reconciliação para a dura experiência da hostilidade. Versos 10 a 12, vamos relembrar aí. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês por minha causa, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, por mais que nós nos esforcemos em fazer a paz com determinadas pessoas, tem algumas que se recusam a viver em paz conosco, não tem? Tem algumas que maquinam aquele mal que nós falamos domingo como algo de dentro do coração tão enraizado, e todos os filhotinhos em atividade intensa. Tem algumas pessoas que, na verdade, elas tomam deliberadamente, conscientemente, a iniciativa de se opor a nós, de nos perseguir, de nos injuriar, mentir, difamar, fazer o que tiver que fazer apenas para satisfazer aqueles desejos carnais, aquilo que é natural do coração, que vimos ontem ou anteontem também na mensagem de domingo. Não exatamente por causa dos nossos pecados, dos nossos fracassos, pelas contradições que podemos e fazemos, muitas delas em nossas vidas. Temos momentos onde contradizemos o que falamos com o que fazemos, os maus momentos espirituais que a gente pode viver na nossa vida. Não é por causa disso que essas pessoas que são constantemente prontas a injuriar, a não estar em paz conosco, ou com qualquer situação, nem com elas mesmas, enfim. Mas a Bíblia nos diz que essas pessoas vão nos injuriar, vão nos judiar, vão nos perseguir por causa da justiça. É o verso 10. O verso 11 vai ser mais explícito. Por minha causa. Essas pessoas vão invejar, vão maldizer por causa da palavra de Deus, com a clareza que está sendo dita, com a clareza que elas não querem ouvir. Por causa de um perfil bíblico de Cristo, que não querem saber, não querem conhecer esse Cristo, querem conhecer um Cristo mais paz e amor, como diz a Dilma e o Lulinha. A Dilminha, viu? Ela disse que essa semana, lá onde ela estava, lá no G20, ela teve a coragem, num ambiente seleto como aquele, ela teve a coragem de dizer que ela era Dilminha, paz e amor, né? numa tribuna cheio de autoridades do mundo inteiro discutindo esse problema enorme do Estado Islâmico. Quando foi perguntada pelos problemas políticos do Brasil, ela disse assim para os repórteres: olha, vocês não vão conseguir me deixar nervosa, eu sou a Dilminha, paz e amor. É a tristeza, né? Pois é.
As pessoas gostam de transformar Jesus num Jesus paz e amor que não liga para o pecado, não. Só liga para pecado grosso, pecado grande. Pecadinho ele não liga, não. Ele é amor. Já ouviram isso? Ele é amor. Pô, Jesus é amor. Vê se ele vai se ofender com um pecadinho. Tem um pecadinho que todo mundo comete. Não é? Eu acho que é o Jesus da Dilminha Paz e Amor. Não é? Porque o Jesus da Bíblia, o Deus homem, ele foi para a cruz e ele morreu inteiro, ele não morreu um pedaço só não. Foi o Deus homem que foi para a cruz e morreu pelo nosso pecado. Então, sem dúvida alguma, quando sofremos injúrias, é porque do outro lado tem pessoas que não querem ouvir o que nós estamos ministrando, falando da parte de Deus. Não querem ver o seu pecado como por um espelho quando a palavra é ministrada. Não querem ser santificadas pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Vimos isso em João 17 e repetimos agora no GECOM. Então isso traz injúria, isso traz desejo de morte, é por isso que elas não conseguem ser pacificadas. Essas pessoas não gostam da justiça, gostam da sua própria justiça, da justiça própria, não da justiça de Deus. Já os que estão vivendo em Cristo Jesus, conforme diz o verso 6, estão com sede e fome de justiça. Mas esses que se satisfazem com a sua própria justiça, eles perseguem quem tem fome e sede da justiça porque os confronta. E por isso são pessoas impacificáveis. E essa perseguição é um conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Essa realidade desse conflito aqui, essa perseguição. É irreconciliável. Ou eu estou decididamente envolvido com a justiça de Deus e busco incansavelmente a causa de Cristo como a minha causa, a causa que eu abracei na minha vida. Isso vai nos levar a entrar em irreconciliáveis sistemas. O sistema do mundo jamais haverá identificação entre o sistema do mundo e o sistema onde a justiça de Deus e a causa de Cristo se torna o estilo, o padrão, a nossa ética, a nossa moral, a nossa vida, a nossa esperança, a nossa salvação fundamentada na justiça e na causa de Cristo Jesus. Isso vai nos colocar num conflito que jamais vai haver qualquer tipo de interação com o sistema de mundo que a gente vive. E o que Jesus esperava dos discípulos é algo muito confrontador. Sabe como é que o Senhor Jesus esperava que os discípulos reagissem à perseguição? É o que nós vemos aqui no verso 12. O que você vê logo nas duas primeiras palavras aí? Alegrem-se. É isso que Jesus espera dos seus discípulos, perseguidos por causa da sua justiça e por causa dele mesmo. Alegrem-se e regozijem-se. Irmãos, nós não devemos não nos vingar como o incrédulo se vinga, como o não temente a Deus se vinga, nem ficar mal-humoradinho como a criança fica, injuriada porque não ganhou o doce. Ai, como tem crente que fica mal quando não ganha o doce, né? A Bíblia nos conduz a uma postura de suportar a perseguição, não como uma pessoa sem emoções, não como uma pessoa que chama a dor de sorvete. Não, dor é dor porque dói. E sorvete é gostoso porque é geladinho, é de coco, é de chocolate, é de limão. São coisas distintas. Então dor vai continuar sendo chamada de dor, porque está causando dor. Nós não estamos sendo chamados a ser uns insensíveis, não termos mais emoções, para chamar as coisas que são daquilo que não são, de forma alguma. Muito menos nós estamos sendo, quando o Senhor nos exorta a nos alegrar com a perseguição, nos regozijar, não estamos chamados para fazer de conta que as coisas não estão acontecendo como masoquista, como iludido. Não é isso.
que nós estamos sendo convocados quando o Senhor Jesus diz: alegrem-se e regozijem-se no meio das perseguições. Como é que a gente deve agir nessa situação? A gente dá uma olhadinha depois lá em Lucas capítulo 6, verso 23. A gente vai ver que, como crentes, nós devemos nos alegrar, sim. O texto sugere lá no capítulo, vamos dar uma olhadinha lá, Lucas 6, 23. O texto sugere que a gente deve até pular. 6, 23. Diz lá: regozijem-se nesse dia e saltem de alegria. Estamos falando aqui do ambiente dos ais, das grandes aflições que vão ser infligidas sobre os crentes. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas, que é o texto paralelo aqui de Mateus. Então nós somos chamados a pular. Eu tinha um professor lá no seminário, no Rio de Janeiro ainda, que ele foi fazer um evangelismo num grande evento, uma grande concentração de testemunhas de Jeová, lá no Maracanãzinho. E ele foi lá com vários alunos do seminário do primeiro ano, e, na verdade, acho que era a turma de missões, que foi fazer um evangelismo lá na porta do Maracanãzinho, uma concentração de TJs do Rio de Janeiro inteiro. Então você imagina como é que devia estar aquilo, né? E ele foi evangelizando lá as pessoas na rua, e eles chamaram a polícia. Isso foi que ano foi aquilo? Que quando eu estava no seminário lá no Penel? 90? Por aí, 90 mais ou menos, né? Lá pela década de 90, lá 90, por aí. Hein? Não, eu estava no seminário já, naquele Palavra da Vida. 4? 92, 91, 92, por aí. E aí ele chegou no seminário, depois ele era assim, bem... A gente fazia umas coisas meio doidas naquela época, ainda mais que o seminário era neopentecostal, e de vez em quando a gente saía lá de noite, dando Maracanã, a gente saía pelas ruas lá, botando mão nas paredes, expulsando demônio, era um negócio muito louco. E era bem doidinho esse professor também, pastor de uma igreja lá na Baixada Fluminense. E ele falou assim: gente, aconteceu uma coisa gloriosa. Ele pulava assim em sala: eu fui preso igual Paulo. Lembra disso que falava? Eu fui preso igual Jesus. Chegou a polícia, tomou os panfletos da gente, jogou a gente no camburão, e eu fiquei lá dentro dizendo aleluia. Eu fui preso igual Paulo pelo Evangelho. É muito doido aquele professor. Nem lembro o nome dele, eu lembro o rosto dele certinho. Isso parece doideira, mas nos falta um pouquinho de perseguição, viu, irmãos? Nos faltam uns feiticeirinhos, como tem lá na África, que os pastores chegam a dar uma tremida lá quando cruza com o feiticeiro na rua. Nós somos uns crentes muito folgados. Usamos muito mal a liberdade que temos, como se o diabo estivesse de férias, estivesse nas Bahamas, e nós aqui estamos numa certa proteção espiritual, como se o diabo tivesse tirado férias. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês: o diabo não está de férias, não. Está altamente ativo. E você e eu somos os alvos preferidos dele. Até nessa certa mornidão que a gente tem, até porque eu peço para orar e eu quero ver quem é que vai bater o Gerson ainda. Quero ver quem é que vai levantar antes do Gerson. Porque essa pasmaceira que nós temos para ter a atitude de levantar, de orar, de cantar, de adorar, nos falta um golinho de perseguição. Nos falta um machadinho no pescoço ali na porta. Quer dizer, nega Jesus, eu vou descer o machado no teu pescoço. Nos falta um verduguinho ali na porta, para que a gente tenha uma postura mais pegada em relação às verdades espirituais, para que a gente não seja tão passivos com verdades espirituais determinantes. Duvido muito que não estivéssemos de joelho agora orando, chorando, talvez deitados no chão, se soubéssemos daqui a 5 minutos vai tocar a trombeta e a igreja vai ser arrebatada. Duvido muito que não estaremos todos aqui com a boca no chão, clamando pelos perdidos, clamando que Deus perdoe nossos pecados, se soubéssemos que vamos morrer daqui a 20 minutos. Nos falta, irmãos, isso é lamentável, mas nos falta um pouco mais de perseguição.
Nosso conforto, muitas vezes, é oportunidade para negligência. Nos falta o desejo de pular de alegria porque sou perseguido. Eu prefiro não ir à igreja do que ser perseguido. Essa é a realidade. Eu prefiro mudar de igreja para não ser perseguido. Comentava com uma pessoa esses dias, irmãos, esse negócio que eu tenho pregado, que eu creio que está na Bíblia, da impossibilidade de recasamento, do divórcio como algo que está dentro de uma exceção, que eu tenho muitas lutas com isso, mas uma vaga possibilidade, mas não entender de forma alguma ainda a realidade do recasamento e outras verdades bíblicas, como o arrebatamento da igreja, que o pecado nos separa de Deus, que o pecado nos lança num abismo do esquecimento espiritual. Eu não faço amigos com isso não, irmãos. Faço amigos com isso não, muito pelo contrário. É muito mais cômodo e mais popular eu deixar de pregar isso. Como muitos colegas meus já fizeram. E são aplaudidos nas grandes conferências. Mas não é verdade. Só que até isso pode gerar um comodismo no meu coração também. Basta eu achar que eu já estou fazendo o meu trabalho, então ninguém que mete comigo, não meto com ninguém. Todos nós estamos passivos de estarmos sendo distraídos, completamente distraídos pelas bênçãos. Deus nos abençoa e as bênçãos simplesmente são as oportunidades de distração. Estou tão confortável nisso aqui que se eu tiver que ser perseguido por alguma coisa, eu vou mudar de igreja, porque eu não quero não, está tão bom assim. Não mexe com aquilo ali não, porque aquilo ali vai começar a falar e vai te incomodar. Está faltando perseguição. Quando eu vejo um negócio desse aqui, a gente fica parecendo que não é para mim. Se você que está sendo perseguido, você pule de alegria. Esse é o padrão do crente no Senhor Jesus. Diante das perseguições, pule. Se isso aqui está entrando esquisito, muito provavelmente nós já estamos, nós mesmos, sentados no trono do nosso coração, e Jesus é um convidado oportuno. Só quando eu estou em crise. Que coisa mais dramática do que eu tratar Jesus como um BDN? O que é BDN? Banco dia e noite. Que coisa mais dramática do que eu tratar Jesus como um caixa eletrônico? Que eu preciso apenas não esquecer o cartão e a senha. E, preferencialmente, ter algum saldinho. Que coisa mais... Qual a diferença disso e daqueles caras que ficavam lá com a mão, com os dedos para cima, outro jogava água, depois jogava abaixo? Qual a diferença desse ritualismo que nos coloca numa situação onde pular de alegria diante das aflições e perseguições que eu posso ter por causa da justiça e da causa do meu Senhor Jesus Cristo, que é a minha causa, e isso não ser motivo de eu pular de alegria, ainda que eu tenha dores? E Jesus acrescentou, olha, o motivo pelo qual vocês pulam de alegria é porque a herança que vocês têm no reino dos céus é alguma coisa sem medida, conforme diz a primeira parte do verso 12 aí do capítulo 5. A gente normalmente não está pensando, isso vai pensar em herança no reino dos céus se a gente estiver na UTI. Caso a gente não esteja na UTI ou com algum parente querido na UTI, a gente não pensa em herança no céu coisa nenhuma. Mas nós queremos ser os bem-aventurados. Preferencialmente sem a perseguição. Não vai funcionar. Porque essa não é a ética do reino dos céus. Por outro lado, porque essa perseguição, uma vez que essa perseguição é um sinal de legitimidade, de genuinidade, na verdade, perseguição é um certificado de autenticidade. Quando um crente é perseguido por causa da justiça e por causa do Filho de Deus, ele está, na verdade, ganhando um certificado de autenticidade. Sabe por quê? Porque o finalzinho do verso 12 diz, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Isso aqui deve ser uma coisa extraordinária. Se eu estou sendo perseguido por causa da justiça, da palavra de Deus, e da causa de Cristo Jesus, por causa do Filho de Deus, eu estou entrando num grupo muito seleto dos profetas que foram perseguidos
também pelo mesmo motivo. O fato é que o motivo principal pelo qual nós deveríamos nos alegrar é porque realmente nós estamos sofrendo por Cristo. Se algum tipo de sofrimento passamos, é por causa de Cristo, como diz o verso 11. Por causa da nossa lealdade para com Cristo. Você lembra um ano novo que eu preguei sobre lealdade? Um 31 de dezembro aí para trás? Como nós somos ruins de lealdade? Nós não somos leais, geralmente, nem pelas coisas que a gente costuma prometer aqui de joelhos no dia 31. Nossa lealdade geralmente acaba no dia 2. Eu acredito que os apóstolos, eles aprenderam essa lição muitíssimo bem. Porque eles foram muitos açoitados, em particular no questão do Sinédrio, em Atos 5, verso 41, diz, eles se retiraram, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Foi Paulo e Silas que foram? Foi Paulo e Silas? É interessante a gente notar que essa referência à perseguição é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos, porque esses aí são genuinamente aqueles que abraçaram a minha justiça e a causa de Cristo Jesus. Felizes esses caras. Irmãos, cada crente deve ser um pacificador. E por isso, cada crente deve esperar a oposição. Exatamente porque ele é um pacificador no padrão do grande pacificador que é o nosso Deus. Então, aqueles que têm fome de justiça, eles vão sofrer exatamente por causa da justiça que tanto tem fome. Jesus disse que seria assim. Também disse lá para os seus apóstolos, para Paulo e para Pedro, depois vocês leiam lá. Eu tenho uma série de textos aqui, se você quiser esses textos, me manda uma mensagem. João capítulo 15, verso 18 a 25, 1 Pedro capítulo 4, verso 13 e 14, Atos 14, verso 22, 2 Timóteo 3, 12. Vocês vão ver que os discípulos, Paulo e Pedro, passaram tremendamente isso. Foi assim. E tem sido assim durante todo o tempo, nossa época, nos dias de hoje. Nós não devemos de forma alguma nos surpreender se toda hostilidade anticristo ou contra Cristo aumentar. Mas devemos nos estranhar grandemente se não houver nenhuma hostilidade. Isso deve nos fazer estranheza. Mas se vivemos algum tipo de aflição ou perseguição por causa de Cristo e da sua justiça, está certinho. Mas estranhe grandemente se na sua vida cristã você não tem nenhum tipo de perseguição, aí você estranha. Que tem coisa errada. Que a Bíblia chama de extremamente feliz aqueles que são perseguidos pela justiça e por causa do Filho de Deus. Eu creio que essa bem-aventurança ela pinta um quadro bem bacana do discípulo de Cristo. A gente precisa no primeiro momento reconhecer nossa pobreza espiritual, como já falamos lá no começo, reconhecendo que não merecemos o que temos, não somos dignos de pedir nada e chorar pelo nosso pecado. Lembram disso? Já vimos algumas quartas-feiras atrás. Eu creio que a gente precisa, uma vez agindo desta forma, essa pobreza espiritual, ela nos lança num estado de mansidão e gentileza em nossos relacionamentos. Uma postura que considera um perfil de honestidade que nos leva a permitir que os outros pensem de nós aquilo que a gente realmente é. Essa mansidão de ouvir do outro aquilo que de fato nós somos e conseguir um espírito manso para reconhecer que a área de pecado a ser confessada, alguma coisa para ser restaurada, reparada. Nesse processo, a gente parte para uma não conformidade, a gente não se conforma com a realidade do pecado.
Por quê? Porque a gente tem fome e sede de justiça. O cidadão do reino, ele tem fome da palavra de Deus, ele tem fome da justiça de Deus. Ele quer crescer na graça, ele quer crescer na bondade, no amor. Ele permanece entre as pessoas porque ele quer afetar a história das pessoas, da miséria das pessoas, das lutas das pessoas. Ele tem fome e sede dessas verdades, ele não se satisfaz não se sente confortável com a miséria dos outros. Essa pessoa, cidadão do céu, ele é claro nos seus relacionamentos. Ele é um pacificador. No padrão de Deus, ele reconcilia do jeito do Senhor. E ainda assim, ninguém agradece pelo seu empenho, não. Esse pacificador, às vezes, ele é esquecido, não sabem nem o nome. Pelo contrário, ele é hostilizado. Ele é injuriado, insultado, perseguido. Por quê? Porque ele defende a justiça, a causa de Cristo. Ele se identifica com isso. Este é o homem, esta é a mulher bem-aventurada. Mas nesses padrões, irmãos, esse padrão de Jesus, ele está em conflito absoluto e direto com os valores e os padrões aceitos pelo mundo, completamente em conflito. Sabe quem o mundo considera bem-aventurado? Os ricos, não os pobres. Tanto na esfera material como na espiritual. Não pensa que é só na material, não. O mundo ou considera bem-aventurados os despreocupados, os folgados, os mais espertos. Não aqueles que consideram a realidade do mal com tanta seriedade que choram por causa do mal. Não, esses são tolos. O mundo considera bem-aventurados os corajosos, os fortes, os valentões, os impetuosos. Não os mansos, os gentis, de forma alguma. Não os que estão já satisfeitos, saciados de sua fome, de sua sede. Não, esses não. Mas o mundo considera bem-aventurados aqueles que cuidam da sua própria vida, ainda que egoisticamente, ainda que de uma forma não legítima. Não aqueles que se envolvem nos assuntos dos outros para socorrê-los, para ocupar-se com fazer aquilo que é bom, demonstrando misericórdia, demonstrando desejo de gerar reconciliação, pacificar, fazer a paz. Esses são tolos. Mas o mundo gosta muito daqueles que alcançam os seus propósitos, aqueles que não medem esforços para chegar lá, mesmo que apelando para métodos ilegítimos, imorais, ilegais, mesmo aqueles que não são limpos de coração, de forma alguma. Ainda que eles se recusem a uma vida íntegra, bem-aventurados são os caras que conseguem o que querem. Aqueles que são confiantes, aqueles que são populares, aqueles que são os realizados, né? Que vivem desfrutando da riqueza conquistada com seus recursos, por mais imorais que sejam. Não os que sofrem perseguição. Os que sofrem perseguição são os que perderam. Interessante, já falei para vocês, mas vou relembrar a título de ilustração. Lá em Guiné-Bissau, eles têm uma característica muito complicada na cultura deles, que da adolescência à idade adulta, que eles consideram 20 para 25 anos, eles roubam para estar numa situação melhor. E já disse para vocês que eu fui orientado pelos missionários a cuidar da minha bolsa e da minha Bíblia. Caso contrário, algum pastor poderia roubar a minha Bíblia, se fosse melhor do que a dele. E eles fazem isso na cultura deles. Só tem um detalhe: não podem ser pegos. Se forem pegos, eles são espancados na rua. Se sobreviver, continua. E quando chega na idade adulta, lá pelos seus 23 a 25 anos, tem uma festa de promoção à idade adulta, porque ele conseguiu chegar nessa idade sem ser preso, sem ser espancado, sem ser apedrejado. Esse é o padrão de felicidade bem-aventurado, ou de excelência, de poder, de vitória do mundo. O duro é quando o crente encontra algum tipo de compatibilidade, depois do que nós vimos aqui, e acha que pode fazer disso
trazer para a sua vida cristã algumas dessas características que são naturais para o mundo. Os métodos de Deus na Bíblia, eles vão sempre confundir, deixar os homens doidos. A Bíblia, ela exalta o humilde e humilha o orgulhoso. Chama de primeiros últimos, de últimos primeiros. Diz que o servo, ou atribui grandeza ao servo, e despede os ricos com mãos vazias. Declaram que os mansos é que são os herdeiros dos céus. A Bíblia é uma coisa incompreensível para o homem que não tem temor ao Senhor. Resumindo, Jesus ele parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Definitivamente nós temos que escolher o lado que nós vamos ficar, ou como cidadãos dos céus, agindo conforme os padrões do reino, e por isso felizes, ou vamos continuar dando um jeitinho, uma graça barata, um perdão barato, que a gente encontra talvez aí em qualquer esquina, com algum tipo de evangelho barato, alguma cruz sem o sangue de Cristo, mas com uma carinha bem bonita, bem iluminada, para trazer algum tipo de afago para as minhas ansiedades espirituais, mas sem poder de transformar, de mudar, de impactar o mundo, de levar as pessoas ao quebrantamento, de reconhecerem que são pecadores e que precisam de Cristo para poder ter seus pecados perdoados. Este é o padrão que o Senhor Jesus estabeleceu para nós. É por vivermos neste padrão é que nós seremos chamados de felizes. Amém? Vamos ficar de pé. Pai querido, muitíssimo obrigado pela oportunidade de ver com tanta objetividade o padrão do teu reino. O Senhor nos chama à condição de filhos, nos dá a herança dos céus, nos torna cidadãos dos céus, uma vez salvos pela obra de Cristo na cruz. E a tendência daí em diante é nós continuarmos a viver como se isso fosse uma coisa para ser lembrada só dentro da igreja. Isso não é verdade. O fato, ó Deus, é que como crentes, salvos pelo Senhor Jesus Cristo e cidadãos dos céus, nós estaremos, uma vez que estivermos abraçados à tua justiça e à causa de Cristo Jesus, que foi à cruz e morreu pelo pecado, pelo nosso pecado, como pecadores. Uma vez que estivermos abraçados a essas verdades, nós estaremos naturalmente na contramão desse sistema de mundo que vivemos. Então, ter a perseguição é mais desejável, que revela que somos crentes realmente lavados, genuínos, salvos, transformados e definitivamente ativos e comprometidos com a tua causa, com Cristo Jesus, e não termos nenhum tipo de perseguição, é um sinal vermelho que deve acender na nossa cabeça com um alarme bem alto e dizer para nós de forma bem explícita: você não afeta o mundo que você vive. E que isso nos faça parar e repensar agora. Perseguição é sinal de legitimidade. Uma vida comum, sem nenhum tipo de conflito ou lutas por Cristo ou pela sua justiça, precisa acender o sinal vermelho e alarmes estarem soando na minha cabeça, porque está na hora de eu me levantar e agir como um cidadão do céu. Ajuda-nos, ó Pai, que haja confissão de pecados, que haja, ó Deus,
uma identificação dos focos do pecado, que a gente possa atuar fortemente nesses focos, para que sejamos homens e mulheres realmente que fazem diferença numa sociedade que está morta em pecados e delitos. Nos ajuda a viver como cidadãos do teu reino. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão.